Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos dois faladores. E o tema de hoje é para entender melhor a prisão em segunda instância. Fala aí, gente, tudo bom? Bom, você já sabe o que tem que fazer, né? Não deixa de se inscrever no seu canal, se você ainda não está inscrito. Não deixa de clicar no like. Mas o canal é seu também, cara. A gente sempre te escuta. E é isso aí. Por isso, não deixa de deixar o seu comentário no final, né? Afinal de contas, a gente está aqui para conversar com vocês e trocar ideias, conversar, enfim. Clica no sininho também. Isso aí, importante. Toda semana tem vídeo novo saindo sobre os temas mais aleatórios possíveis. Às vezes falam pra gente assim, mas é sobre o que o seu canal? Eu respondo, sobre tudo, cara. Mas a gente explica isso no primeiro vídeo. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá, porque ele fala exatamente sobre qual canal. Tudo e um pouco mais. Mas nem tudo. E aí a gente, como a gente tenta falar sobre temas que a gente acha interessantes, temas que a gente percebe que a galera tá comentando, temas que a gente quer dar o nosso pitaco, e como nós temos uma professora de direito no nosso canal. Afinal, Ana Cláudia, o que é a prisão em segunda instância? Então, para entender o que é a prisão em segunda instância, tem que entender o que é prisão. Né? O sistema de penas do Brasil, o sistema de punição. Né? Então, assim, a lei, quando ela é criada, ela precisa ter um mecanismo de sanção, um mecanismo punitivo, para que as pessoas se vejam compelidas a cumprir a lei com medo da pena. Né? Então, a pena vai ter uma série de características, dentre elas essa que eu falei agora, que é um caráter educativo, para a pessoa pensar, vai acontecer tal coisa comigo, então eu não vou fazer, senão eu vou ser preso. Ou ainda, ela também pode estar, de alguma forma, orientando os comportamentos, porque a pessoa, vendo o que está na lei, sabe como deve proceder, como fazer ou como não fazer alguma coisa. E ela também a pena tem a característica de também, de alguma forma, fazer com que o apenado seja ressocializado, né? Que ele volte à sociedade, agora numa nova postura, novo comportamento, reintegrado à sociedade. Essa filosofia, né? A gente está falando muito mais da questão teórica, porque eu acho que o objetivo aqui mora é trazer a teoria, que nem todo mundo tem esse contato de teoria do direito, do que exatamente a prática. Às vezes a prática sempre tem dificuldades, né, de se aplicar a teoria à prática. É difícil casar esses dois numa harmonia completa. Mas na teoria do direito penal é exatamente essa percepção de que a pena vai educar, vai punir, vai regrar comportamentos e também poderá se trazer a ressocialização daquele que foi preso. Mas existe prisão em segunda instância? Deveria existir prisão em segunda instância? Eu trouxe até para ler para vocês, assim, depois eu acho que você pode acompanhar em casa na Constituição. Primeiro todo mundo tem que ter a Constituição, né? E eu trouxe para ler para vocês exatamente, depois que o carro de som passar, né? O que a Constituição vai falar sobre essa questão de prisão, né? Quando é que alguém pode ser preso? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Constituição é a nossa lei maior, nossa lei máxima. Ela vai ditar todas as regras para as outras leis, para as outras legislações, para tudo o resto seguir nesse sentido. Então a Constituição vai dizer no artigo 5º, inciso 57, ele vai dizer: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, ao longo do processo, você vai ter algumas sentenças. A sentença de primeiro grau é a sentença do juiz, que o juiz singular, que é o primeiro momento que você entra na justiça. Então você entrou com o processo, é o juiz singular primeira instância. Não é condenatório. Ela é condenatória, ou absolutória, tá? Então a sentença vai poder te condenar, te inocentar, ou talvez terminar o processo sem julgar o mérito. Acabado o processo, você for condenado, você poderá recorrer. Porque tem que haver, inclusive por pactos internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, é obrigatório o segundo grau de jurisdição, em que a pessoa pode ter revisto o seu julgamento agora por um colegiado de juízes. Não mais um só juiz, mas agora a ideia de que várias cabeças pensam melhor do que uma. Então você vai para esse colegiado que é a segunda instância. Tem vários tribunais de segunda instância, e você lá, então, vai ser revisto o seu caso e analisado, e essa sentença pode ser reformada. Da mesma forma, se você for absolvido e o Ministério Público ficar inconformado com isso, falar, não, esse cara realmente é culpado, vamos atrás dele, ele também pode recorrer. Mesma coisa, vai para o segundo grau e essa dá a segunda instância. Segunda ou terceira? Segunda instância. 20 anos na terceira? Não, tanto você perdeu, tanto o juiz, tanto você, réu,
quanto o Ministério Público podem os dois recorrer de primeira para a segunda instância. Chegando na segunda instância, existem outras instâncias, são instâncias constitucionais, em que você pode recorrer novamente. Que aí você vai para o Supremo, vai para o STJ, você tem outras instâncias para recorrer. E aí você está discutindo outros aspectos da sentença que dizem respeito a alguma coisa que não foi feita de acordo com a Constituição, principalmente. Alguma nulidade processual. E aí você teria uma terceira instância no Brasil ainda, embora a gente não fale muito assim, mas teria uma terceira instância, que seria ainda ir para o STF ou para o STJ. Né? Ou se for para o caso trabalhista, para o Superior Tribunal de Trabalho. E aí você tem esses tribunais todos. Bom, o que acontece? A gente vai ver também aqui que tem outro artigo que é importante a gente conhecer, que é o artigo 283 do Código Penal, do Processo Penal, desculpa. Ele vai falar, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita ou fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então nós temos 3 tipos de prisão aqui. A prisão condenatória, onde você foi condenado, e não há mais trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Você não pode mais recorrer. Você já esgotou todos os seus recursos ou você perdeu em todos os seus recursos. Não tem mais o que recorrer, não tem mais o que fazer, então você vai para a prisão por condenação transitada em julgado. A prisão preventiva é uma prisão em que você vai ficar preso porque é necessário para o processo a sua prisão. Tá? Você, de alguma forma, está incomodando, destruindo provas, inibindo testemunhas, de alguma forma você está criando obstáculos, ou você pode vir a criar obstáculos, ou você pode fugir, há um risco grande de fuga sua. Então você pode prisão temporária, preventiva. Mas nada tem a ver com prisão em segundo grau. Não, isso aí pode acontecer em qualquer grau, desde que vejam que você está querendo fugir, comprou passagem, tá no aeroporto, num jatinho, você está destruindo provas ou intimidando testemunhas. Aí você pode ser preso. Na prisão temporária já é diferente, porque geralmente você está ligado ao inquérito e você é preso por 5 dias para aquele início assim de colheita de provas e você não está no meio daquela situação. As duas têm esse mesmo objetivo, de alguma forma facilitar a tramitação do processo. O que é a prisão temporária? Você não fez nada ainda. É evitar que você prejudique. Evitar que você prejudique. Porque na prisão temporária você não fez nada ainda, entendeu? E no caso da luta preventiva você fez alguma coisa. E tem prazo também, né? O cara não pode ficar prisão preventiva a vida toda. Então, na prisão temporária, você não vai ficar preso a vida toda, porque o nome já fala, é temporário. 5 dias, prorroga por mais 5 dias. É uma coisa assim, emergencial, rapidinha, e não vai ter problema de você ficar solto o resto do processo. Mas é preventivo. A preventiva já pode ficar todo o processo preso. Você pode ficar, dependendo da situação, do que vai acontecer, você pode ficar todo o tempo preso do processo. 2 anos, 3 anos, 5 anos, tanto que dura o processo. E aí, é claro, se depois for verificado que não há motivo mais para continuar a prisão preventiva, você pode ser suspensa a prisão e você ser colocado solto. Mas pode acontecer, se eu guardar todo o processo preso e depois você aproveita esse tempo que você ficou preso para abater a pena que quando você recebe. Isso se você for culpado realmente, né? Se você for condenado. Se você não é condenado, aí é que é o problema, né? Você ficou preso todo esse período inocente. Por isso que a presunção nossa é da inocência. E aí a prisão, ela é uma exceção no nosso sistema. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender a questão da segunda instância. Eu só posso prender alguém realmente quando eu tenho Está esgotado todos os recursos. Exatamente, quando está provada a culpa da pessoa em todos os aspectos, não há mais discussão. E aí eu prendo a pessoa. E aí, nessa situação, porque o risco de você manter uma pessoa inocente presa é algo muito horrível para o nosso sistema. É terrível para o inocente estar preso injustamente. Então, o que se faz? E aí eu acho uma coisa bacana de falar também, assim, é que a nossa lei, ela prima pela ideia de que todo mundo é inocente. Sim, é o princípio da inocência. Todo mundo é inocente e o Estado tem que provar o contrário. Você não tem que provar que é inocente, não, tá? No direito penal, quem prova que você é o culpado é o Ministério Público, que representa a sociedade, representa o Estado. Mas aí eu acho bacana deixar isso claro, porque as pessoas podem falar assim, mas aí você está favorecendo o bandido, essa visão é paternalista. Pode ser,
né, que na prática pessoas que são culpadas acabem se beneficiando por isso e passem mais tempo livres. Mas a ideia é que dentro de uma sociedade, a maior parte das pessoas sejam inocentes. Então, a ideia é melhor você proteger a maioria que é inocente e nessa maioria que é inocente e junto acabando também uma parcela que seja culpada, do que você prejudicar a maioria que é inocente para poder prender a minoria que é culpada. Mas também tem dois aspectos aí. É que as pessoas pensam que só pratica crime o criminoso, o bandido de carreira. Você tem que lembrar que nisso aqui está envolvido uma série de pessoas normais, que vão, de repente, matar alguém sem querer, que vão, de alguma forma, ser acusados, de repente, por uma situação qualquer que viveu na vida. Enfim, isso aqui tem uma gama de pessoas enorme que podem estar cometendo um crime, que às vezes até cometem crime e não sabem. Pessoal, por exemplo, que falsifica a carteirinha de estudante para pagar a meia no cinema, pessoa que bota gato em casa. Então, assim, Mas aí sabe que é crime, né? Sim, mas é aquela coisa, não é o cara que é criminoso de carreira. Inclusive essas pessoas não é o beira-mar. Inclusive as pessoas batem no peito e falam, sou cidadão de bem. Entendeu? O Brasil tem essa questão meio hipócrita da coisa. Então você tem que pensar que isso é para todo mundo. Então, e além dessa questão de que a gente tem que pensar que isso é para todo mundo, é que a questão penal é que se você muda isso para alcançar a justiça, você vai fazer o seguinte, é como se para não ter incêndio na floresta você derrubasse a floresta. Então, você não pode fazer, eu vou acabar com o incêndio da floresta, eu vou acabar com as florestas. E você vai destruir uma série de outras coisas que são benefícios para nós. Se eu permito a prisão em segunda instância, que foi permitido no passado por interesse político, você vai manter você vai fazer a mesma coisa. Você está destruindo todo o sistema legal para conseguir uma justiça do que você acha certo. Então, a questão toda por que não se fez um processo correto? Por que não se fez a colheita de provas corretamente? Por que não se investigou melhor? Não se fez um processo irrepreensível? Porque ali são pessoas de autoconhecimento jurídico, elas tinham como fazer isso de forma correta. Você ter um processo mais célere, porque eu acho que a gente também está deixando de discutir uma coisa muito importante, que é a discussão com respeito à melhora das leis. Porque é como se o Judiciário e o Supremo Tribunal fosse todo o problema do mundo. Só que o Judiciário... Deixa eu só falar uma coisa antes disso, de eu sentar nesse caminho. Que a Rosa Weber, por exemplo, quando ela julga o caso do Lula, por exemplo, que é o que deu esse bafafá todo, quando ela vota o caso do Lula, ela fala que vai votar pela prisão dele, mas que quando tiver a votação para definir a prisão em segunda instância, ela vai votar contra. Que é altamente bipolar. Sim. É assim, como que você diz... E aí é bom deixar claro uma coisa. Que a ideia do vídeo não é fazer uma defesa do Lula. Né? Porque a gente acaba usando o caso do Lula para falar. Não tô nem aí pro Lula. Tá bem. Assim, ele que resolva a vida dele, ele que vá preso pelos mecanismos corretos, se tiver que ir, ele que seja inocentado pelos mecanismos corretos, se tiver que ser. Eu acho que a gente só tô aqui assim, meu objetivo de falar com esse vídeo é mostrar as questões legais. E aí eu acho muito perigoso quando o judiciário abandona a lei e vai com a sua próprio senso de correto, certo, errado. Ou por pressão popular. Fazer justiça com as próprias mãos. E aí, por quê? Na forma de divisão de poderes, lá de Montesquieu, século XVIII, você vai ter a ideia de judiciário, legislativo e executivo. Cada um tem a sua função. E a função do judiciário é fazer cumprir a lei. Ele não faz lei, ele não modifica a lei, ele não subverte a lei, ele segue a lei. Então, se as leis não estão boas no Brasil, vamos discutir a mudança do Código de Processo Penal, vamos mudar. O problema da Constituição é que esse artigo 5º é cláusula pétrea, não pode ser mudado. Então, quando você faz uma discussão, como alguns desembargadores fizeram, para permitir e atender a população, que a população quer ver o Lula preso, fazendo uma ginástica mental do tipo, parcela da população. Parcela da população quer o Lula preso. Você vai ver que eles vão fazer uma ginástica mental do tipo, não, o artigo 5º, aí eles vão pegar lá aquelas partes que ele vai falar de sentença penal condenatória, ele vai falar, não, mas essa aqui não é bem isso, não é exatamente isso que está escrito. É quando ele fala que ninguém será condenado, não é ninguém. Aí temos que discutir essa questão do ninguém. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é muito claro, não tem brecha, não tem muita brecha. Eles fizeram uma ginástica mental para tentar encaixar aqui, justificar, discutindo semântica, sentido das palavras,
Porque quando é o sentido é muito claro. Porque não há realmente previsão na lei disso. Então mudemos a lei. Só que, óbvio que a lei sendo mudada não pode ser aplicada ao Lula. Porque a lei é sempre, em regra, aplicada para o futuro e não pode retroagir para prejudicar o réu. Então, se as nossas leis são mal feitas, que a gente faça uma revisão do sistema penal. É isso que deveríamos estar discutindo. E não discutir o que admitir que o Supremo faça uma inconstitucionalidade. E o mais louco é o seguinte, quando o Supremo, então, faz o que é legal, o pessoal acha que o pessoal faz uma grita do tipo, absurdo, vergonha, o Supremo. Eu fiquei com vergonha quando eles julgaram o contrário. É isso importante. O Supremo errou quando julgou errado lá na primeira vez. Esse foi o problema. Se ele não tivesse jogado errado dessa primeira vez... E aí, isso é um... Desculpa ficar te cortando assim. O problema do Supremo, e aí isso é um problema que o Supremo tem mesmo, é assim, é que alguns casos eles estão deixando de seguir a lei para ir no achismo. Alguns ministros do Supremo, com a ideia de tentar mudar as leis, o que não é o papel de ministro do Supremo, ou criar novas leis, eles estão começando a distorcer algumas coisas que são bem claras para tentar forçar uma mudança. E são pilares de qualquer sistema legal, né? E isso também é importante dizer o seguinte, essa decisão não diz que o Lula é inocente, e a discussão que eu faço é, então por que o Supremo não julga logo? Não tem nada a ver com o vazamento do Intercept também. Não, também nada a ver, porque, detalhe, por que ele não julga? Porque existe o recurso do Lula. Ele só está sendo solto agora porque o recurso não foi julgado. Então por que não se julga o recurso? Ou não se julgou enquanto ele estava preso? Teve acho que 1 ano e 8 meses para julgar o recurso dele e ninguém julgou. Então ele só está sendo solto agora, nesse ponto eu concordo. Porque o Supremo falhou, que o Supremo realmente achar que ele tem que ser preso porque há causas de que mostram que ele não é inocente, então ele tem que ser preso por uma sentença penal condenatória definitiva do Supremo, que também não faz. E nesse prazo de 1 ano e 8 meses, não julgou, aí agora julgou a questão, que era uma questão de um processo coletivo que se discutia, afinal de contas, eu posso ou não posso libertar a pessoa que... Prendo ou não prendo a pessoa que está em segunda instância e que não tem sentença penal condenatória transitada em julgado, se eu prendo ou não prendo. E aí deu o que deu. Então, assim, vocês querem resolver a situação, é só agora o Supremo julgar. Mas o problema é, se o Supremo entender que ele não tem provas para ele ser condenado, ele vai ser solto e aí sentença penal absolutória, ele será inocente. Agora, se ele entender que ele tem ali no processo informações de que ele é culpado, ele vai ser preso e agora por uma sentença penal condenatória, onde não vai ter mais recurso e vai ficar preso e vai cumprir a pena dele toda. E outra coisa também, assim, a gente viu muita gente escrevendo, por exemplo, no Facebook, no Instagram, o pessoal botando parabéns, agora os estupradores e assassinos vão ser liberados. Gente, os assassinos, os estupradores, muitos deles estão presos por prisão preventiva. Ou qual é a outra? Mesmo que eu esqueci. Temporária não, porque temporária só dura 10 dias. Então é prisão preventiva mesmo. Que é um outro problema do nosso sistema judiciário. Se ele tiver motivos para ser solto agora, mas existia ainda um risco dele agredir pessoas, dele ser um risco para a sociedade, entra com a prisão preventiva. Ele vai ficar preso durante o resto do processo. Entendeu? Então não há necessidade. Inclusive, assim, isso não vai ser um processo automático do tipo, agora o Supremo julgou e vamos abrir a porta para todo mundo. Não. O próprio caso do Lula, o advogado fez o pedido ao juiz, o juiz verificou o caso e libertou. No caso, então, de cada processo, existem mais de 5 mil pessoas que estariam na mesma posição do Lula. Todos os seus advogados... Não é 100 mil, não. Isso são dados do nosso sistema carcerário. Então, assim, você teria que... Todo mundo teria que ter advogado, entrar com pedido de liberdade, mostrar que não há risco para o processo, que não há risco para a sociedade, que não há risco de fuga, aí a pessoa seria liberta. Senão, a pessoa vai guardar o processo totalmente preso até o final do processo. Aproveitando, o Nardoni também não saiu por causa disso, não. O habeas corpus que o Nardoni colocou na justiça, o resultado saiu antes do resultado do STF. Porque tem gente também dizendo que o Nardoni se beneficiou disso. E Richthofen também está presa, ainda vai continuar presa, ela está cumprindo prisão. Até porque, na verdade, eles já estão com sentença penal condenatória definitiva e não tem mais recurso. Eles já estão cumprindo pena. O Nardoni conseguiu habeas corpus, né? Então não está condenatório ainda. O Nardoni ele entrou com habeas corpus. Não, habeas corpus não é um recurso. Habeas corpus é um pedido de liberdade. Mas dentro do processo.
Não, em qualquer situação você pode pedir um habeas corpus. Não necessariamente tem um processo andando que não tenha sido definitivamente... Talvez porque ele tenha já passado algum período de cumprimento de tipo de pena, aí ele entrou porque de repente tem um direito a um semiaberto, aí ele entra com habeas corpus para dizer que ele já cumpriu alguma coisa, alguma questão irregular. Entendi. Agora, outra coisa também que eu queria aproveitar para falar é o seguinte, não é o STF que cria a lei. Então, tu tem que prestar atenção no deputado que tu vota, no senador que tu vota, porque eles que deveriam mudar isso se você acha que tem que mudar. Aí a gente vê um monte de deputado postando na internet, um monte de senador fazendo um discurso inflamado, dizendo que o STF é uma vergonha, mas ele mesmo não propõe lei nenhuma para mudar isso. Sabe por quê? Porque ele não quer que mude, ele só quer fazer discurso bonito para continuar com o teu voto. Então presta atenção em quem você vota. E muitas vezes eles também fazem discursos e fazem algumas medidas que é para jogar, que eu falo assim, que é para jogar pra galera. E aí depois vai falar assim, ó, eu tentei, eu fiz eles é que não permitiram, viu como eles não têm vergonha? Quando a falta da vergonha já começou antes, no legislativo. Porque se você permitir que o judiciário comece a fazer lei e julgar com a própria cabeça, e ter uma lei para cada cara, para cada caso, para cada pessoa, você vai permitir um sistema de iniquidade, de injustiça enorme e vai esvaziar o poder do legislativo. Seria uma ditadura do judiciário. Sim, e aí você fecha o legislativo, que o legislativo fica inútil, e você deixa de ter representante do povo. Porque no sistema representativo, o executivo e o legislativo são representantes do povo, o judiciário não. É concurso público, a tal da meritocracia, que é um outro problema, vou mostrar para um outro vídeo futuro. Mas, nessa perspectiva toda, você tem uma problemática muito grande, que você tira a questão da responsabilidade política dessas questões todas, esvazia isso e fica gritando lava-toga, 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 como se isso fosse realmente a solução do problema. Não vai solucionar. Mesmo que você faça uma CPI da lava-toga, que você prenda, dissolva o STF, você vai botar outro STF lá, vai acontecer a mesma coisa. Porque se você não concorda com a lei, você tem que mudar a lei. Porque a decisão tem que ser feita com base e fundamento na lei. É isso, pessoal. A ideia é justamente que quem cria a lei não seja o mesmo que vai ficar verificando se ela presta ou não. A grosso modo é isso. A ideia é que você tenha um setor que cria as leis e um outro setor que verifique. Não, essa lei pode, essa lei não pode. Quem faz isso é o executivo. O executivo faz o presidente, o governador e o prefeito, eles fazem isso através da sanção ao veto. Então, depois que o legislativo faz a lei é mandada para a sanção ao veto do presidente, do governador ou do prefeito. E ele vê. O judiciário vem e. Aí o judiciário aplica. Só aplica. Mas o judiciário também entra na questão da constitucionalidade. Só se alguém argumentar, senão ele não se mexe. Alguém tem que argumentar que essa lei é inconstitucional. Ou uma parte prejudicada, ou o Ministério Público, Procuradoria da República, algum prejudicado. Porque de resto o legislativo tem que ficar inerte, ele não pode se mexer. Nós de regra, por isso que a Deus da Justiça fica lá paradona, entendeu? Com o negocinho na mão, a espada e a balança, a vendada. Que ela não tá vendo o que tá acontecendo, você tem que vir provocar ela. Se você não provoca, não tem. Ela não pode tomar essa medida. São raras as hipóteses em que um juiz pode agir de ofício. O que é agir de ofício? Agir sem provocação, sem que alguém peça, sem que alguém diga, olha, isso aqui foi errado, isso aqui não é bom, venha ver meu problema. Porque você imagina o problema que seria o juiz estar indo numa sociedade falando para você, e aí, tá tudo bem com você? Todo mundo está te tratando bem? Teus contratos estão tudo certo? E aí, algum crime, alguma coisa? Não é assim. É você que vai nele reclamar. Em relação a tudo, até mesmo sobre uma lei ter sido feita de forma inconstitucional ou não. Alguém tem que reclamar para que o judiciário possa apreciar. Mais alguma coisa? Bom, acho que é isso, gente. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui nos nossos comentários. Se você gostou ou não gostou desse vídeo, dê um like ou um dislike. E, claro, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal e não deixe de apertar o sininho. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.